Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quero destacar esta frase: consideremo-nos também uns aos outros. E a frase: não deixemos de congregar-nos. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, através da Tua palavra nessa noite. Que no tempo em que nós estivermos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, nós também estejamos desejosos de fazer com que esta palavra, Senhor, ela se torne prática nas nossas vidas, e que sejamos por ela edificados, fortalecidos e abençoados em nome de Jesus. Toda e qualquer barreira caia por terra nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, e que tenhamos corações abertos, ouvidos atentos, e também, ó Deus, os nossos olhos possam estar abertos a fim de contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós lemos aqui o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros e não deixemos de congregar-nos. O cristianismo, ele não foi feito para vivermos sozinhos, isolados. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, está repleta de textos falando em uns aos outros. Ou seja, o cristianismo, ele é para ser vivido no contexto da igreja. Vocês sabem que nós estamos vivendo um fenômeno dos desigrejados. São pessoas que atualmente estão vivendo longe da igreja, estão vivendo o seu cristianismo de maneira isolada. São pessoas que não estão congregando, e talvez quando esse vídeo que está sendo gravado aqui passar na internet, talvez muitas pessoas estarão se identificando com isso, porque nós queremos falar nesta noite a respeito da importância da igreja na vida da gente. E algumas pessoas poderão dizer: pastor, mas eu tenho Deus na minha vida, e é isso que importa. É claro que importa termos Deus na nossa vida, importa e muito. Nós precisamos de Deus, sim, mas nós também precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos apartados, separados do povo de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo. Muito pelo contrário, nós precisamos muito uns dos outros, e conforme lemos, consideremo-nos para uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se nós amamos a Cristo, nós também precisamos amar a sua igreja.
E eu quero mostrar isso para vocês, queridos irmãos, no próximo versículo que nós vamos ler, que está ali em 1 João 1, 5, 7. 1, 5 ao 7, que diz assim, olhem comigo o texto. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E uma vida de comunhão é uma vida em comunidade. Uma vida de comunhão é uma vida em que eu considero o outro. Portanto, se nós amamos a Jesus Cristo, nós também precisamos amar a igreja, da qual todos nós, afinal de contas, fazemos parte. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais amor eu preciso sentir pelos meus irmãos. Porque é o próprio Deus quem derrama desse amor no nosso coração. Quanto mais perto de Deus estou, mais perto eu quero estar da igreja. Então é muito importante considerarmos isso nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas acabaram motivadas pelo isolacionismo imposto, acabaram também se isolando da própria vida em comunidade, da própria vida da igreja. E claro, nós temos casos particulares, é verdade, mas nós precisamos reforçar nesse tempo esta ideia bíblica de que a igreja é necessária, de que a igreja é importante, que nós devemos amar a igreja, porque Jesus também a ama, e Ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Então, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais próximo eu preciso estar dos meus irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos uma família. Somos ou não somos uma família? Temos ou não temos o mesmo Pai? Temos. Então eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro é desta parte que fala sobre família, está em Efésios 2,19, que diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus. Nós não estamos aqui falando de uma denominação, nós estamos falando da igreja de Jesus. Nós somos membros da família de Deus. Deus tem uma família nessa terra e nós fazemos parte dessa família. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, e algumas traduções dizem aos da família da fé. Como é que nós vamos fazer bem aos da família da fé se nós não estivermos dentro da família da fé? Não é verdade? Vivendo nesse contexto de família que é tão precioso aos olhos de Deus. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para formar aqui uma família para Deus.
Então nós precisamos valorizar de todas as maneiras o fato de sermos igreja, de participarmos dela e de amarmos a igreja, porque Cristo morreu por ela e a ama profundamente. Irmãos, nós somos uma família aqui, representamos sim uma parte desta grande família que Deus tem na terra, mas nós somos essa família. E nós somos essa família não apenas porque nós nos reunimos aos domingos, às quartas-feiras à tarde, ou às quintas-feiras à noite, ou na reunião de oração na terça-feira à noite, não. Nós somos uma família, não porque apenas cultuamos a Deus nesse lugar, mas porque compartilhamos da mesma fé. Porque compartilhamos de um mesmo amor que nos envolve a todos nós. Nós somos família de Deus porque nós vivemos debaixo de uma mesma mão, que é a mão de Deus. Temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que habita em você também, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Nós somos igreja e nós precisamos valorizar isso. E talvez alguém diga assim, mas pastor, não é fácil estar na igreja, porque a igreja ela tem pessoas difíceis. E eu pergunto, na nossa família também não tem pessoas difíceis? Tem ou não tem? Tem, porque são pessoas, com seus defeitos, com as suas virtudes, mas são humanos, são pessoas, e a igreja, ela também é feita de pessoas. Pessoas imperfeitas, pessoas que muitas vezes não compreendem bem a nossa intenção, pessoas que muitas vezes reagem de uma maneira que nós não gostaríamos que reagisse, mas são pessoas que fazem parte da família de Deus. Talvez sejam pessoas que ainda estejam com algumas atitudes erradas, mas elas estão no lugar certo, e é isso que importa. Elas estão na igreja. E independente de tempo que você vem, ou tempo que você tem de igreja, você talvez já passou por muitas coisas aqui, e eu louvo a Deus porque você ainda está aqui, e é vontade de Deus que você esteja, é claro, mas é importante compreendermos isso, que nós temos irmãos que vivem diferentes níveis de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que estão, alguns buscando mais, outros estão buscando um pouco menos, mas o importante é estarmos no lugar certo, porque é aqui que Deus quer tratar conosco, é aqui que Deus quer consertar as coisas, é aqui que Deus quer nos usar uns aos outros, através dos dons que Ele tem colocado na vida de todos nós, para que sejamos também instrumentos dEle, no aperfeiçoamento da vida espiritual de todos nós. Para isso Deus, Ele deu dons ministeriais, né? Deus, Ele deu dons espirituais, e para isso Deus, Ele nos colocou aqui, para que sejamos abençoados, mas que também sejamos bênçãos na vida uns dos outros. E nós só vamos ser bênçãos na vida uns dos outros se nós estivermos juntos, se nós estivermos unidos como igreja de Deus. Bom e agradável é que os irmãos vivam unidos, em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus amados irmãos, por isso Atos 2,42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Mas eu quero pegar a palavra e perseveravam na comunhão. Vocês acham que para que uma coisa possa ser conseguida,
com perseverança, é uma coisa fácil ou difícil? É uma coisa difícil. Para as coisas fáceis a gente não precisa perseverar, mas para as coisas mais difíceis nós precisamos de perseverança. E lá no livro de Atos, a igreja primitiva, ela precisava de perseverança para permanecer em comunhão, porque lá também tinham pessoas como nós, com todos os seus desafios, com todas as suas fraquezas, com todas as suas qualidades e defeitos, mas que estavam buscando no mesmo Deus a força para viver e para vencer os seus desafios. Então nós também, irmãos, precisamos perseverar. Não temos a igreja perfeita, é verdade. Eu também não sou perfeito. Mas nós precisamos perseverar para que a obra de Deus se complete na vida de todos nós, para que a igreja, sendo esse lugar certo, possa ser um ambiente de restauração, de amor, de acolhimento, não de apontar os erros uns dos outros, mas de ajudarmos os nossos irmãos na sua caminhada de fé, a terem também as suas vidas tocadas pelo poder de Deus e transformadas pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Colossenses 3,13 o seguinte: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Pode deixar um pouquinho o texto. Suportando-vos. Essa palavra, ela pode ter um outro sentido do que aquele que vem primeiramente à nossa mente. Muitas vezes a gente diz assim: ai meu Deus do céu, a Bíblia diz que eu tenho que suportar esse irmãozinho, né? É chato, mas eu vou ter que suportar. Sabe, essa palavra, ela nos lembra isso, não é verdade? Entretanto, esta palavra também pode nos dar um outro significado: dar suporte ao nosso irmão, dar suporte. Nós precisamos suportar, nós precisamos dar suporte, nós precisamos ajudar a equilibrar aquele que porventura está quase caindo. Nós precisamos dar suporte àquele que precisa da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso cuidado. Nós precisamos suportar-nos uns aos outros. E precisamos também exercer a atitude do perdão, porque como não vivemos num ambiente perfeito, eventualmente falhamos, eventualmente frustramos as expectativas dos outros, eventualmente ferimos com alguma palavra, alguma atitude, muitas vezes até sem intenção. Por isso o perdão é necessário, para que possamos continuar vivendo no desejo de andarmos juntos. E a mensagem, ela traz esse título: não ande sozinho. Não ande sozinho. Se você sair daqui desta noite e lembrar dessa frase, não ande sozinho, eu não posso andar sozinho, vai ter valido a pena toda essa pregação que nós estamos aqui trazendo para a igreja. Não ande sozinho, não ande sozinho. Vocês sabem, irmãos, que a Bíblia nos compara a um rebanho de ovelhas. E vocês sabem que as ovelhas precisam estar juntas. Porque uma ovelha, quando ela se desgarra do rebanho, ela se torna uma presa fácil. Ela precisa estar junto, para ela estar protegida, para ela estar sendo conduzida, sendo guardada.
Por isso é muito perigoso, por isso não é recomendável que uma ovelha do rebanho de Deus esteja vivendo sozinha. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de Deus. A Bíblia, ela também compara-nos a um edifício de pedras vivas, cuja pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. E você sabe que uma construção, ela só pode ser considerada uma construção se todos os tijolos estiverem colocados nos seus devidos lugares. Se nós temos aqui esta igreja construída, e lá fora sobrou um tijolo, nós não podemos dizer que aquele tijolo é a construção. A construção, ela é formada de um conjunto de tijolos que foram colocados uns sobre os outros, unidas pelo cimento, pela argamassa. E eu compararia que hoje nós, como igreja, somos estes tijolos que estamos unidos pelo cimento do amor de Deus. Porque se não for esse amor de Deus, irmãos, nós não conseguimos manter essa estrutura. Desmorona. Que o amor de Deus esteja entre mim e você, meu irmão. Que o amor de Deus esteja entre você e essa pessoa que Deus colocou do teu lado aqui nessa noite. Que o amor de Deus possa ser aquilo que nos une de uma maneira tão poderosa que, se vier o vento da perseguição, se vier a chuva dos problemas, nós não vamos desmoronar, porque nós estamos alicerçados na pedra angular que é Cristo, e nós estamos também unidos por esse amor, de uma maneira tão poderosa, que nós não vamos descolar uns dos outros, não. Aleluia! Então, um tijolo, ele não pode estar fora, ele precisa estar no seu devido lugar, e a igreja é este lugar. Romanos 12, 4 e 5, nos diz o seguinte: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Aleluia! Nós somos um só corpo em Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. A igreja é a expressão de Cristo aqui nessa terra. A igreja representa o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós somos um corpo. Nós somos diferentes uns dos outros, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Nem todos nós temos a mesma função. Um faz alguma coisa, outro faz outra, mas todos são necessários. Todos são necessários. Existem partes do nosso corpo que aparecem mais, ou existem partes que quase não aparecem, mas tudo aquilo que está no corpo foi colocado ali com um propósito. E você está aqui porque Deus tem propósito na sua vida. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está ligado ao corpo de Cristo sem um propósito específico da parte de Deus. E nós precisamos valorizar o corpo de Cristo. Quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós somos nutridos, somos alimentados, nós recebemos saúde espiritual para a nossa vida, porque estamos ligados a esse corpo. Mas se você cortar um membro do seu corpo e jogá-lo para um lado, ele não tem mais vida. É preciso estar ligado ao corpo. E Deus, ele tem uma utilidade para a vida de cada um de nós.
Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, eu sempre digo que Deus, Ele se agrada de usar pessoas. Deus, Ele poderia fazer as coisas independentemente de nós. Deus poderia fazer tudo independente de mim, independente de você. Mas Deus, Ele se agrada em usar pessoas. É por isso que Deus não coloca todos os dons numa pessoa só. Ninguém pode dizer, eu tenho todos os dons. Deus, Ele não concentra todos os dons numa pessoa só. Sabe por quê? Porque Ele deseja usar as pessoas para que elas possam ser instrumentos dEle no cumprimento de uma missão, no cumprimento de um propósito. De repente, aquilo que você precisa não virá através de mim, mas poderá vir através da pessoa que está aí do seu lado, porque Deus se agrada em usar pessoas, e Ele usa de fato. Ele usa, Ele me usa, Ele usa você também. Deus, Ele usa pessoas. Então, irmãos, quando nós estamos unidos como igreja, quando nós não estamos andando sozinhos, nós temos a oportunidade de dar e receber encorajamento. Quantas vezes você já recebeu uma palavra de encorajamento de um irmão aqui da igreja? Sim ou não? Quantos de nós estivemos em algum tempo da nossa vida desanimados por alguma razão, seja por uma enfermidade, seja por algum problema na família, seja por qualquer outra razão, e alguém chegou para a gente e disse, fulano, fulana, não desespera, Deus é contigo, eu estou orando por você. Encorajamento. Quanta ajuda nós recebemos por estarmos com alguém que se importou com a vida da gente, ou quantas vezes nós nos importamos com a vida de alguém e fomos lá oferecer o nosso ombro, a nossa mão, a nossa ajuda. Quantas vezes, irmãos, nós fomos carregados no colo, por assim dizer, em um determinado trecho da nossa caminhada, porque não tínhamos condições de andar sozinhos. E esse andar sozinho não é andar isolado, mas é andar com as próprias forças. Quantas vezes nós fomos abençoados por causa de um irmão e de uma irmã que esteve do nosso lado na nossa caminhada com Deus. Não ande sozinho, não ande sozinha. Nos diz que nós vivemos numa guerra espiritual. Quantos já ouviram isso? Amém? Vivemos em uma guerra espiritual. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, enfim. O que eu quero dizer com este ambiente hostil? Eu quero dizer o seguinte, que nenhum soldado vai para a guerra sozinho. Você já viu em algum filme algum soldado ir para uma guerra sozinho? Não. O exército vai, porque ele sabe que é na soma de todas as forças que a vitória é possível. Nós somos soldados de Cristo, nós formamos um exército de Deus, e nós não podemos participar desta guerra sozinhos. Nós precisamos estar juntos, unidos, uns com os outros, intercedendo um pelo outro, dando cobertura espiritual, orando uns pelos outros, fazendo com que as pessoas que estão
conosco, elas também sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. Portanto, irmãos, para sermos igreja, nós precisamos ter comunhão uns com os outros e precisamos perseverar nessa comunhão. Às vezes dá vontade de não estar em comunhão, pode ser, mas é mais importante você estar em comunhão, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Quero ler mais um texto que diz o seguinte, João 17 em diante, 17 ao 21. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, disse Jesus na sua oração sacerdotal, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, estes somos nós, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam, irmãos, que importância tem a nossa unidade. O mundo crerá em Jesus se nós estivermos vivendo unidos. A nossa unidade, a nossa união, o nosso compromisso como igreja ajuda a evangelização do mundo. Aleluia! Que maravilha! Glória a Deus! Ah, meus irmãos, como é bom estarmos vivendo em união. Outro texto para encerrar esta mensagem, João 13:35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uns aos outros, de novo, aparecendo na palavra de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso só é possível se nós vivermos como igreja, unidos debaixo desse amor. E quando nós colocamos a primeira imagem desta mensagem, não ande sozinho, eu não sei se dá para perceber na imagem, mas aquilo ali, irmãos, é um braseiro, são brasas que estão juntas, formando um braseiro, um fogaréu. Um dia, um pastor chegou numa casa e aquele irmão estava afastado da igreja, e era uma noite fria de inverno, talvez um agosto, como esse que nós estamos vivendo, e aquele irmão estava com a lareira na sala, em funcionamento, e o pastor então entrou na casa, e antes que ele dissesse qualquer palavra, ele foi lá na lareira, e tirou uma das brasas do meio do braseiro, e colocou afastada, numa pedra ali por perto. E o pastor ficou olhando, e aquele irmão ficou olhando, e daqui a pouco mais aquele braseiro, aquela brasa que estava fora do braseiro começou a diminuir a chama, a diminuir a chama, a diminuir a chama, até que se apagou. E aí o pastor pegou de novo aquela brasa e colocou de volta no braseiro, e aquela brasa novamente pegou fogo, se acendeu. E aquele irmão disse assim para o pastor: pastor, não precisa dizer mais nada, estou voltando. Amém? Porque uma brasa fora do braseiro, ela acaba se apagando, e nós precisamos estar juntos, irmãos, para que estejamos acesos,
para que venhamos a cumprir o nosso papel como igreja de ser luz do mundo, para que nós possamos aquecer uns aos outros na fé, debaixo desta mesma graça e poder que vem da parte de Deus na pessoa do Espírito Santo sobre a sua igreja. Por isso eu digo para você, não ande sozinho, não ande sozinho. Amém? Vamos nos colocar em